Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia quastio. E o que significa question em latim? Questão, pergunta. A título de curiosidade, vale dizer que question em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para dar origem a esse sinal. E aí, Andressa, gostou do nome Adorei a podcast? curiosidade. Hã? Adorei a curiosidade também. Muito bom. Andressa, outra curiosidade. A palavra sincero, muito cuidado, tá? Ela quer dizer sincera, puro, limpo, tá? E Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, ele disse o seguinte, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso, vou perguntar, por isso eu vou questionar. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Andressa Mício? Na vida pessoal, eu sou uma mulher de 42 anos, nasci no Paraná, numa cidadezinha chamada Medianeira, que fica entre Foz do Iguaçu, que muita gente conhece por causa das cataratas de Itaipu, né? E entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Saí de lá com 10 anos de idade, onde toda a minha família morava, e fomos para Cascavel, onde eu me fiz mulher, digamos assim, né? De lá só saí para fazer faculdade, também no Paraná. Voltei e comecei a trabalhar como jornalista já lá em Cascavel, né? E aí saí de lá para vir para cá há 9 anos, porque o meu sogro teve um câncer de próstata, graças a Deus está curado, está bem, mas nós quisemos ficar mais perto dele. Meu marido é capixaba, mas foi para lá, ele é médico, foi trabalhar lá na região onde eu morava e a gente se conheceu e aí vim para cá. E aqui estou. Andressa Mício, na vida pública, quem é você? Eu sou jornalista, trabalho há 20 anos em televisão. Sempre gostei de televisão, acho que foi a televisão que me levou para fazer jornalismo, ao jornalismo. Eu lembro que eu assistia até o Jornal da Globo até tarde com meu pai, sempre. Então, sempre fui muito admiradora, assim, de jornalistas. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu sentei na carteira da frente, assim, né? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o primeiro professor que entrou na sala, o Sérgio Gadini, ele falou assim, eu sou o Sérgio Gadini, eu sou jornalista. Meu Deus, eu estou conhecendo um jornalista, sabe? Uma admiração absurda, assim. Então, até hoje, eu tenho admiração por mim mesmo, tenho orgulho de falar que eu sou jornalista, porque eu sempre admirei muito essa Entendi. profissão. E trabalho em televisão, amo o que eu faço, sou fascinada, mas agora eu estou descobrindo outras áreas que também me fascinaram de uma forma impressionante. Vamos falar sobre isso depois. Ok. Andressa, os dicionários dizem que perguntar tem o mesmo sentido que questionar. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Exemplos: onde você mora, qual o seu nome. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano disse uma informação, Beltrano disse outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Você pode questionar. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Qual a pessoa que saberia mais sobre minha vida? Meu marido, minha mãe e minha irmã. Acho que são essas pessoas. Marido, Mãe mãe, e irmã. qual o nome de sua irmã? Dandara, E seu marido? Christian, E sua mãe? Hilda. Muito bem. Andressa, você citou a sua fase de estudante, né? A palavra aluno, dizem por aí que aluno, e dizem equivocadamente que aluno quer dizer ausência de luz, a origem da palavra. Na verdade, vou repetir, isso é um equívoco. A palavra aluno está ligada à criança de colo, lactente e, por extensão, discípulo. Minha curiosidade sobre sua vida. Andressa Mício, quem é a sua maior inspiração? Quem é seu professor de vida? Uau, que difícil essa pergunta. Eu me inspiro muito na história do meu pai e da minha mãe, porque são pessoas que
que trabalharam na roça desde muito criança, né? E não tiveram uma vida fácil lá no Sul. Minha mãe é catarinense, meu pai é de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul, de Marcelino Ramos. Então, de cidades muito pequenininhas, de contatos muito poucos, assim, na comunidade. A minha mãe, ela falava alemão até ir para a escola. Entendi. E aí ela sofreu, inclusive, preconceito porque não sabia falar direito português. E hoje é uma mulher maravilhosa que passou por tudo isso de forma muito feliz, assim. Hoje ela é muito feliz. E meu pai também. Considero que eles são minhas inspirações. Andressa, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Isso também é um equívoco. Ouvir significa perceber pela audição. E escutar tem dois sentidos. Escutar, sentido 1, parar para prestar atenção para ouvir. E escutar tem outro sentido. Sentido 2, atender a conselhos. Minha pergunta está ligada ao segundo sentido de escutar, atender a conselhos. Andressa Mício, minha curiosidade, qual foi o pior conselho que já lhe deram? Depois eu quero que você me diga qual foi o melhor conselho que já lhe deram. Pior conselho que já me deram? Consegue se lembrar de algum? Lembro. Foi um ex-chefe que eu tive que me disse o seguinte, que se eu continuasse no interior, lá em Cascavel, eu nunca seria uma grande repórter, nunca seria uma grande jornalista, que eu teria que ir para uma capital. E foi o pior conselho que eu recebi, porque era completamente equivocada aquela afirmação, que eu consegui muito mais do que eu imaginava sendo repórter lá no Paraná, bem no interior mesmo. E o melhor conselho... O melhor conselho. O melhor conselho foi buscar o autoconhecimento. Porque até a pandemia, até o momento em que eu me vi numa depressão, eu não olhava muito para mim. Eu seguia a vida, deixava a vida levar, sabe? Sem tomar muitas decisões por minha conta e sem conhecer direito o que eu gostava, o que me fazia crescer, o que me fazia meu coração bater mais forte, sabe? E a partir do momento que eu me vi numa situação muito difícil, assim como muita gente sofreu na pandemia, né? Eu percebi que eu precisava me conhecer. E aí, aquela frase que eu ouvi uma vez, que esse foi o conselho, o melhor conselho, é assim... triste seria morrer analfabeto de si mesmo. E era assim que eu estava, eu era uma analfabeta de mim mesma. Então, hoje eu ainda estou num processo de autoconhecimento, porque a gente nunca para de se conhecer, né? A gente pensar nas emoções que a gente sente, de que forma a gente reage àquilo. Então, eu acho que esse foi o melhor conselho. Andressa, a palavra trabalho, a origem da palavra trabalho a origem está ligada a um termo latino chamado tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura com 3 paus. Então, 3 paus. Tripalho era um instrumento de tortura com 3 paus. Então, a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Qual o pior problema que a tortura no trabalho? O pior problema é que chega a ser uma tortura no trabalho. É quando a voz que eu empresto para a comunidade, para as pessoas que precisam, não é ouvida ou não é sentida. Porque eu perdi a minha timidez dessa forma, tomando consciência de que a minha voz era uma forma de levar um pedido de uma pessoa que não tinha essa voz, não tinha essa possibilidade, essa oportunidade. E aí, quando eu vejo que aqueles pedidos são ignorados, tanto pelo poder público, ou privado, ou pela justiça, isso me faz sofrer. É uma tortura. Entendi. Os dicionários
mostram os verbos falecer e morrer, também com o mesmo sentido, mas eles têm empregos diferentes. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. E morrer, o verbo morrer você pode empregar em qualquer circunstância. Minha curiosidade sobre sua vida. Andressa Mício, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido e morrido, quem seria e por quê? Eu gostaria de conhecer realmente o meu avô materno, porque na verdade eu conheci ele quando criança, mas ele faleceu quando eu era muito pequena, tinha em torno de 3, 4 anos. Então eu só me lembro dele por fotos. E, e o meu avô, ele tocava gaita, acordeon, e ele era muito festeiro, e meus tios até hoje falam dele com muita alegria, né? Minha mãe também. E eu acho que a nossa vida teria sido mais alegre com ele. Ó, eu estou me emocionando aqui. Porque ele morreu de infarto, muito jovem. E a gente pensa assim, né, que se fosse hoje, com certeza ele estaria vivo, porque a medicina evoluiu muito, né? Então, era com ele que eu gostaria de conversar, de trocar uma ideia, assim. De repente eu teria aprendido acordeão com ele. Que bonito. Andressa, dizem também equivocadamente que a palavra enfesar está ligada a fezes. Estar enfesado está coberto de fezes. Isso é um equívoco. A palavra enfesar está ligada ao latim enfessare, que quer dizer ficar hostil, ficar com raiva. Você é uma mulher extremamente educada, gentil. Apesar disso, o que a deixa com raiva no dia a dia? Com raiva. Eu tenho raiva de pessoas no trânsito que não lidam o trânsito com gentileza. Entendi. Que param no meio do caminho achando que ligar o sinal de alerta fica com o carro invisível. Entendi. Que não vai atrapalhar ninguém. Então isso me deixa com raiva, confesso, no trânsito. Que interessante. Ô, Andressa, existe diferença entre boato e rumor. O boato, ele é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Certa vez eu li um estudo em que o autor dizia o seguinte, que mentira não é o contrário de verdade. Que o contrário de verdade é erro. Porque ele disse no estudo o seguinte, quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se sabe a verdade, erra-se. Minha pergunta, Andressa, sobre sua vida. Já inventaram uma mentira a seu respeito? Já. Você pode contar rapidamente uma? Nossa, deixa eu tentar lembrar de algumas, mas já contaram. Não vou lembrar agora, assim, em que me fizeram sofrer, assim. Pode ser uma mentira voltada à sua vida pessoal ou pública. Profissional também, né? Mentira sobre o porquê eu saí de uma emissora e fui para outra. Entendi. Coisas nesse sentido sempre teve, assim, né? Esse burburinho, assim. Mas nada que me fizesse, assim, que fosse um estrondo na minha carreira, nada disso. Entendi. Assim. Você é uma mulher extremamente inteligente e eu quero falar da palavra inteligência. A palavra inteligência, substantivo inteligência, o adjetivo inteligente, são palavras de origem grega. Inter mais legere, saber escolher. Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Minha curiosidade sobre sua vida, Andressa. Qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? E qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida? Uau, tem que respirar um pouquinho, professor. Muito boas as perguntas. Olha, eu acho que eu começo lá na infância. Pode ser uma bobagem para quem nos ouve, mas para mim foi bem importante, assim. Que foi uma escolha muito ruim que eu fiz, que foi parar de estudar piano.
parar de tocar piano, parar de fazer aulas, assim. Eu lembro que meu pai falou para mim assim: você vai se arrepender um dia, minha filha. Não deu outra. Hoje eu tenho um piano em casa, toco de forma muito amadora, mas é um lugar que me traz uma paz tão absurda, assim, e eu fico pensando, por que eu fui parar de fazer piano? E hoje eu vejo que não é um simples tocar um instrumento, sabe, professor? É um momento que a gente tem com a música, uma linguagem universal que a música traz, assim, que eu acho que eu poderia ter ido por outro caminho, assim, sabe? Então, acho que foi isso. Qual foi a melhor escolha? Ter voltado a tocar piano? Ter voltado Olha, tocar isso é piano? uma ótima escolha. Por mais que ainda seja de forma amadora, mas não Aham. foi a melhor. Agora, a melhor escolha eu acho que foi. Eu tinha até pensado, assim, no autoconhecimento, mas eu acabei de falar, né? Então, eu acredito que foi buscar compartilhar o conhecimento que eu aprendi durante os 20 anos de profissão com pessoas que têm dificuldade de falar em público. Entendi. Né? Então, quando eu começo a transbordar o conhecimento, eu consigo fazer com que isso reverbere mais, né? Esse conhecimento seja compartilhado. Acho que a gente não pode morrer com aquilo que a gente aprendeu, assim como o senhor como é professor, sabe Uhum. bem o que é isso, né? É expandir mesmo o conhecimento. Acho que essa foi a melhor escolha. Entendi. Ô, Andressa, a palavra paixão, ela é de origem grega e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Então, e também temos a palavra compaixão. Compaixão. Quer dizer o quê? O que sofre com o outro, o que sofre pelo outro. E, infelizmente, diariamente você dá notícias muito ruins, né? Geralmente os canais de TV e tal. Diante disso, qual é a minha pergunta? Por qual segmento hoje da sociedade você sofre mais? Existe algum segmento específico ligado à educação, ou ligado ao meio ambiente, ou ligado à segurança, que você sente mais? O que eu sinto mais é por aquelas pessoas que têm fome. Porque eu estudo a ciência da felicidade, sabe? E tem uma medição na ciência da felicidade, uma medição de que pessoas que têm muito ou que têm o suficiente para viver, não importa no nível de felicidade. Não é isso que importa, não é o dinheiro que importa para a felicidade. Agora, quem não tem o suficiente para sobreviver, essa pessoa não vai ser feliz. Porque ela não consegue nem pensar nisso, né? Nem pensar em felicidade, porque ela tem fome. Então, é o segmento que eu mais sofro por elas, assim, por essas pessoas. Que você tem compaixão. Exatamente. Andressa, dromo é um sufixo grego e quer dizer, originalmente, quando a palavra foi criada, lugar onde se corre. Então, você tem autódromo, você tem hipódromo. Hoje as pessoas criam palavras com esse sufixo e dizem camelódromo. E o dromo perdeu o sentido original. E qual era o sentido original? Lugar onde se corre. Então, você tem camelódromo, você tem sambódromo. No sambódromo, as pessoas não correm, elas sambam. No fumódromo, elas estão paradas fumando. Então, dromo hoje assumiu o sentido de lugar. Minha pergunta sobre sua vida. Em que lugar você estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Profundo, professor. É difícil sair assim. Nossa, mais importante da minha vida. Eu vou trazer pro coração, assim. Claro. Foi quando o meu marido me pediu em casamento. Que legal. Eu estava na cozinha com meus pais, lá em Cascavel, no Paraná. E minha mãe estava fazendo, não sei se o senhor conhece, um prato chamado vaca louca. Já ouvi falar. É uma delícia. Qual o nome do seu marido? Christian. Christian. É carne de panela com mandioca, com aipim. E ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Foi muito fofo. Manda o coração para ele. Coração. Vamos falar de comida? Vamos emendar, vamos falar de comida. Tá. A expressão
existe em português a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que significava jacá? Cesto, tá? Cesto feito de taquara ou cipó. Então, enfiava-se o pé no jacá. Com o tempo, a palavra jacá caiu em desuso. Então, as pessoas hoje usam enfiar o pé na jaca. Andressa Mício, minha curiosidade. O que gosta mais de comer ou de beber? O que a faz enfiar o pé na jaca? Muito bom. Olha, nesse ponto, eu já sou capixaba, viu? Hoje mesmo, meu marido fez uma muqueca pra gente no almoço, então eu amo muqueca. Eu não tenho muito controle ali na hora que eu tô na frente de uma muqueca. Gosto demais. E tem uma comida muito simples também. Arroz, feijão, carne moída e batata. Ai, Eu que amo. delícia! Comida caseira. Exatamente. Bom, eu quero falar agora das palavras piscina e aquário. Uau, Eu quero surpreendê-la mais. tô vendo. A palavra piscina é uma palavra de origem latina. Piscis quer dizer peixes. Então, piscina era o viveiro de peixes. Aquário, aqua quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos onde? No aquário. Hoje a piscina só tem água e o aquário tem o peixe. E hoje algumas pessoas são caseiras e preferem um aquário, elas preferem contemplar um aquário em casa. Outras pessoas preferem sair de casa e curtir uma piscina. Andressa Mício, minha curiosidade. O que Andressa Mício faz para se divertir? Então vamos nessa onda de água. Eu adoro praticar stand-up paddle. Adoro. Eu amo fazer yoga, que foi uma descoberta também logo na pandemia. Eu gosto de... Uma curiosidade. Fazer... que mais? Patinar. Patinação artística, porque eu fazia quando era criança e aí até hoje eu gosto de patinar. E foi só quando 39, 40 anos que eu patinei no gelo pela primeira vez, que foi fantástica a experiência. Então são essas as meus Andressa, você tem muitos amigos e muitos colegas. Eu quero falar da palavra companheiro. Por quê? Companheiro vem do latim com mais panis. Com, C-U-M, com. Panis, P-A-N-I-S, pão. Originalmente, companheiro é o que come pão com outro. É que divide o pão com outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua carreira? Lembra-se do nome de alguém? A minha melhor amiga até hoje. Quem? Andressa, o nome dela. Andressinha. Quem é Andressa? Andressa, ela é pedagoga, psicopedagoga lá em Cascavel, e ela acompanhou tudo, e ela estava na mesma fase da vida, também começando a vida. Então, a gente passou por momentos difíceis ali juntas. Entendi, Andressa. E ela é minha amiga até hoje. Que bonito. Andressa, se perguntássemos às pessoas nas ruas o seguinte: quem são seus progenitores? As pessoas diriam, são os nossos avós. Não. Os nossos progenitores são os nossos... Perdão, elas diriam que são os nossos pais. Sim. Isso. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Então, progenitor, avô, progenitora, avó. Os nossos progenitores são os nossos avós. Os nossos genitores são os nossos pais. Então, vou repetir. Os nossos progenitores são os nossos avós. Os nossos genitores são os nossos pais. Minha curiosidade sobre sua vida, Andressa. Qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? A minha avó era diretora de escola. Minha avó paterna. Então, o maior elogio que ela me fez foi: você é muito inteligente. Muito fofa. Agora, a minha avó materna, ela falou uma frase uma vez que eu mordi até hoje. Todos eles são falecidos, infelizmente.
Infelizmente para mim, mas eu sei que eles estão num lugar melhor do que eu. Ah, ela falava assim: Nossa, olha, Andressa, eu adolescente, né? Toda cheia de ah, aquela vontade de ficar bonita, né? E tal. Nossa, olha a Andressa como ela tá. Gorda, bonita. Porque os antigos tinham isso, né? De falar que você, quando você comia bem, se alimentava bem, você estava muito bonito, estava saudável, né? Então, eu adorava isso na minha avó. Andressa, as pessoas fazem aniversário e geralmente as pessoas cantam. Parabéns para você. Na verdade, a versão original da música é Parabéns a você. A autora escreveu Parabéns a você e não Parabéns para você. E no texto, ela escreveu o seguinte: muita felicidade e não muitas felicidades. Então ela escreveu muita felicidade e não muitas felicidades. Apesar de que em português você pode dizer felicidade, felicidades, ciúme, ciúmes, né? Saudade, saudades. Não há problema quanto a isso. Minha pergunta sobre sua vida, tomando por base a palavra felicidade. O que deixa a Andressa Mício extremamente feliz? Família reunida, não tenho dúvidas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é estar em casa com meu marido, meus cachorros e lendo um livro. Eu sou apaixonada por leitura. Também foi uma das coisas que me fez fazer jornalismo. Que bom. Você sabe o que eu vou dizer aqui agora? É o seguinte: em português, a expressão correta é falar ao telefone, ou seja, falar próximo ao telefone, e não falar no telefone. Falar no telefone é falar dentro do telefone, né? Nós falamos ao telefone. Minha pergunta sobre sua vida, minha curiosidade: qual é o papel de parede que você está usando na tela de seu celular e por quê? É uma foto de viagem minha com meu marido no castelo de Windsor. Mostra pro pessoal. Olha que Mostro. legal. Aqui, opa, peraí. Aqui. Olha que legal. Andressa, a palavra atriz, ela só aparece numa expressão em português: por um triz. Então, a palavra atriz só aparece, somente aparece, na expressão por um triz. E a palavra atriz é uma palavra de origem grega e quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio, por um triz, por um fio de cabelo. Minha pergunta sobre sua vida, minha curiosidade. Andressa Mício, o que não ocorreu por um triz em sua vida? O que não ocorreu? Ter ido trabalhar em São Paulo. É? Por um triz? É. Por quê? Um Você triz. lembra? Sim, na época eu tinha um programa de agronegócios, fazia muitas reportagens. Na verdade, antes de ter o programa de agronegócios, eu fazia muitas reportagens para o Globo Rural. Eu trabalhava na RPC, que era afiliada da Globo, lá no Paraná. E na época, como eu fazia muito essas reportagens para o Globo Rural começou a ter uma ideia de me chamar para São Paulo para ser repórter do Globo Rural. Só que era um projeto novo que levaria 4 equipes de reportagem viajando pelo Brasil. E no último segundo, o projeto deu errado. Então foi por isso. Entendi. Ah, que legal. Andressa, existe a palavra tafofobia. Tafo, em grego, quer dizer túmulo, tá? E fobia quer dizer medo. Então, tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Nossa. É. E tanatofobia, tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. E tanatofobia é o medo de morrer. Andressa Mício, minha curiosidade. Qual o seu principal medo? Qual o meu principal medo? Confesso que é de perder as pessoas que estão próximas. Mais do que o medo de morrer. Mas é um pouco de egoísmo, né? É, entendi. Eu falava quando era criança que eu queria morrer antes dos meus pais. Depois eu entendi que eu não podia desejar isso.
porque o sofrimento dele seria muito maior. Por causa do ciclo natural da vida. Exatamente. Então, mas eu confesso que ainda tenho esse medo por todos eles, pela minha família. Entendi. Andressa, vamos falar de insultos agora. Insultos. Acredite. Eu quero impressioná-la, preciso Tô impressioná-la. Existe um dicionário brasileiro de insultos, organizado por Luiz Milanês. E o pseudônimo dele na obra é Altair Aranha. Então prestem atenção nestes insultos. Gárrulo, tagarela. Leguelhé, insignificante. Mandrião, preguiçoso. Pomboca, inútil. Trapincola, caloteiro. Então, vamos lá. Meu Deus. Presta atenção. Eu disse tagarela, Aham. insignificante, preguiçoso, inútil e caloteiro. Você vai completar a frase. Andressa Mício, complete a seguinte frase. Eu não conviveria como uma pessoa... Opções. Tagarela, insignificante, preguiçosa, inútil ou caloteira? Inútil. Muito bom, muito bom, muito bom. Andressa, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, presta atenção. O termo ou em português, o conectivo ou indica alternância ou exclusão. Então, uma coisa ou outra. Tudo bem? Uma coisa ou outra. Só pode escolher uma resposta. Tá, Não valem duas respostas. tá bom. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia... Não, Hã? só que eu não cozinho. O meu marido cozinha, eu ajudo. Praia, montanha ou campo? Praia, Academia ou caminhada na rua? caminhada, Dias de sol ou dia de chuva? dias de sol, Filmes no cinema ou em casa? em casa, Café da manhã, almoço ou jantar? café da manhã, Doce ou salgado? doce, Apartamento ou casa? casa, Cachorro ou gato? cachorro, com certeza, Frio ou calor? calor. Obrigado. Ah, adorei. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre justificar e explicar? Justificar quer dizer o seguinte, mostrar, apresentar causa, motivo ou razão. E explicar? Explicar quer dizer desenvolver uma ideia para torná-la compreensível. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Ative o sininho, siga-me no YouTube, é isso aí, que a gente se veja sempre no meio da multidão. Tchau!